Prezados do canal, sejam muito bem-vindos. Feliz ano novo, hein? Um bom ano para nós, hein? Hoje falando aqui a respeito de corte a laser, né? Uma dica rápida aí pro pessoal que já tem uma máquina de cortar laser ou trabalha em algum lugar que possui esse tipo de maquinário. Como é que a gente faz para fazer o uso desse equipamento, né? No equipamento em si, basicamente você só tem que fazer o ajuste do frame, né? Que é a demarcação do local onde vai cortar ou vai gravar a peça, né? Definir origem e start, né? Eu não estou com equipamento aqui disponível, mas é basicamente isso, né? Agora a parte que demanda um maior tempo da pessoa que vai mexer na corte a laser é você preparar o arquivo, que é o que a gente vai mostrar aqui agora de forma mais resumida, tá bom? Então vou criar um arquivo aqui, né, usando o AutoCAD para isso. Eu vou colocar a medida aqui de 450 por 450. Isso é medida em milímetro, tá? Então, uma medida um tanto aleatória aqui, mas vocês vão entender depois por que desse valor exemplo aqui. Aqui eu vou pegar um ponto de referência centralizado aqui. Vou fazer dois objetos aqui, ó. Um círculo e um quadrado. Aí o que a gente precisa nesse arquivo, né? A gente precisa separar duas situações que é o que vai acontecer na corte a laser. A gente precisa definir o que é corte e o que é gravação. Então vou criar uma pena, né, uma linha nova aqui, ó, um layer, só para mudar a cor aqui, porque cada cor dentro do programa da corte a laser vai representar uma configuração. Então vou deixar essa cor aqui, ó, interna como azul. Então tá, eu tenho um azul e a linha padrão aqui, ó. Eu vou salvar esse arquivo, só que eu tenho que salvar ele num formato que a corte a laser vai entender. Então a gente vai salvar ele aqui no formato 2010 DXF, que é o tipo de extensão que a gente vai estar trabalhando aqui, tá bom? Então, deixa esse nome padrão mesmo, não tem problema, né? Só um exemplo. Mas em DXF, na versão 2010, que é para o software também da corte a laser poder entender, tá bom? Então tá, isso aqui foi a criação do arquivo. Se você já tem um arquivo aí em formato DXF, tenha esse cuidado de estar trabalhando com pelo menos duas cores, que é uma para representar corte e uma para representar gravação ou escrita, tá bom? Eu já posso fechar. Não vou fazer alteração, né? Ok. Aqui eu vou abrir o programa que a gente está usando, que é o RDWorks. Vale salientar também você observar a versão que eu estou trabalhando aqui, tá bom? Então mostrar aqui, ó, sobre a versão do RDWorks que eu estou usando é o V8015220201203, tá bom? Aqui também eu preciso fazer algumas configurações aqui porque eu estou usando ele nativo aqui. Então, porventura você talvez vai estar numa mesma situação. Então a gente vai vir em configurações, System, né? O que a gente faz aqui? A gente define o tamanho da mesa de corte. O meu exemplo aqui vai ser 1,30 m, né? Então 1.300 mm por 900 mm. Joia. Aí a mesa aqui, essa área, ela vai aumentar. Outra coisa, na máquina lá que eu estou usando de exemplo, essa origem aqui do carro, ela não é nessa extremidade, é na outra. Então eu vou mudar aqui, ó, a posição dele para ele poder iniciar. Ok? Feito isso, ó, repara que meu tamanho de mesa aumentou com base na configuração e a origem. Isso aqui é importante na hora de definir aí a utilização da máquina de corte a laser. Vou vir aqui em File, importar. Vou pegar aquele arquivo criado. Então repare que a medida não foi tão aleatória, o 45 centímetros, né? Porque ela tem que caber na sua mesa. Né? Você não pode ter uma peça maior que a mesa de trabalho que você vai estar usando, né? No caso, né, da corte a laser. Então eu não poderia estar usando aqui, por exemplo, uma medida maior que 1,30 m, né? Porque sairia das dimensões que a mesa comporta, tá bom? Então eu estou usando aqui de exemplo 45 centímetros que vai caber ali dentro da mesa, ok? Agora referente às duas cores que a gente deixou no arquivo, ó, tem aqui uma layer que a branca aqui ela veio negra, né? E a azul.
O que eu vou definir? Eu vou definir, por exemplo, que essa azul é escrita. Então, olha o que ele faz para mim. Ele coloca ela numa velocidade maior e numa potência de laser menor. Recomendo até colocar essa potência entre 10% e 15%. Para quê? Para evitar de ficar uma letra queimada, né? Ficar uma letra muito escura, né? Então, uma velocidade rápida para uma potência de letra de laser menor vai fazer uma escrita mais delicada, né? Não aquela tonalidade de queimado, né? Uma tonalidade mais não tão escura assim. E aqui, ó, em relação à linha de corte, aqui tá ok, ó. Uma velocidade menor para uma potência de laser maior. Isso aqui você já garante aí que você vai conseguir cortar, né? A maioria dos MDF, o material que você estiver trabalhando. Se for um material muito espesso, né, de uma espessura muito maior, você vai ter que aumentar na potência do laser e talvez até diminuir na velocidade. Mas a regrinha é essa. Menor velocidade, maior potência é corte. Repetir aqui. Menor velocidade e maior potência é corte. Maior velocidade e menor potência é escrita ou gravação, tá bom? Feito isso, você pode salvar esse arquivo para poder estar editando ele, né, fazer alguma configuração. E ele vem salvo no formato RLD. Eu, particularmente, eu não vejo tanta necessidade de gravar o arquivo para o software em si. Eu já salvo ele direto para a máquina. Para salvar ele, você vem aqui ó, nesse botão, ó, Save to o file. Repare que a extensão mudou para .rd. Essa extensão .rd é o que a máquina de corte a laser reconhece. Então você salva ela desse jeito num pendrive. Dica, formata seu pendrive em FAT32, né, para evitar eventual conflito de reconhecimento do pendrive. Então pendrive formatado em FAT32, seu arquivo salvo lá dentro em .rd, você vai conseguir abrir ele na máquina de corte a laser, fazer o origem, fazer o frame e fazer o start do arquivo, tá bom? Gente, a dica era essa, né? Forte abraço a todos aí, né? Que tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, fique à vontade, né? O canal tá aí para isso, pra gente trocar informação, tá bom? Forte abraço a todos aí. Valeu!